Hoje a gente está aqui com o maior prazer, o maior privilégio ter aqui a doutora Izzy Pinho, minha amiga, advogada, especializada em imigração, mas também tem um escritório grande que faz a parte comercial, a parte de contratos e, mais do que tudo, uma pessoa que eu admiro muito, uma guerreira, uma brasileira que veio para cá e se tornou uma americana nos moldes americanos, mas com todo o coração brasileiro. Tudo bem, Izzy? Oi, Jorge. O Jorge sempre com as melhores palavras. Ele sabe que ele mora no meu coração e que a gente tá nessa batalha já tem muitos anos. Muitos anos. Muitos anos. Mas, assim, muito obrigada por me trazer aqui. A gente sempre tem uma conversa muito boa. Tem um relógio aqui no estúdio, eu tava observando, eu disse, tá, eu tenho que time, porque se a gente for conversar, a gente vai conversar por muitas horas. Muitas horas. A gente fez um podcast lá no seu estúdio, uma época, no seu escritório. Ficou belíssimo aquele podcast. Foi. Até hoje eu distribuo os cortes para muita gente. Eu queria começar pedindo que você diga quem é Izzy Pinho e o que você representa para a comunidade, principalmente para a comunidade brasileira aqui nos Estados Unidos. Eu nasci em Fortaleza, então eu vim para os Estados Unidos com 19 anos. Então, era aquela fase ali de transição, né? Entre ser muito novinha, ainda muito protegida pela família e ter que criar minhas próprias asas. E a minha irmã estava fazendo aquele programa da Disney. Ela estava tendo aquela experiência aqui. Ela disse, Izzy, vem me visitar, me pegar e tal. Eu disse, tá, eu vim. Aí gostei, fiquei, fiz uma extensão de visto, voltei pro Brasil, peguei um visto estudante. Aí fiz um ano de inglês, depois faculdade, depois direito. Direito aqui é como se fosse um doutorado. Você passa 3 anos estudando após você se formar no seu bacharelado. E depois disso, eu me casei e decidi abrir meu escritório. E quando eu abri meu escritório, aí começou realmente a... Já tinha uma imersão na comunidade brasileira, até porque eu moro em Orlando há muitos anos, né? São muitos e muitos anos aqui. Então, assim, eu já conhecia muita gente. E isso facilitou a abertura do meu escritório pelo fato de eu já ter um networking, né? Uhum. Eu já tinha potenciais clientes. Então, os meus potenciais clientes que me conheciam e que conheciam minha trajetória de vida, né? Porque todo mundo lhe acompanha, né? No final das contas. Aí começaram a me ligar e dizer, Izzy, resolve esse problema pra mim, resolve aquele problema pra mim, resolve aquele... Aí eu fui começando a resolver os problemas, né? Que é essa a nossa profissão, né, Jorge? A resolver problema. E daí a gente começou a criar uma atração, né? Ter uma pegada mais forte no escritório de negócios mesmo, tanto no âmbito de ajudar empresas, quanto no âmbito de empresa, né? No sentido de você ter que estruturar um negócio, contratar pessoas, criar procedimentos, fluxos. Então, assim, tem sido... É bem duro, não é fácil, né? Mas essa sou eu. Hoje estamos aqui. E antes de falar de qualquer coisa, e aquelas crianças maravilhosas que você trouxe para o mundo? Fala um pouquinho disso, fala. Esses últimos 4 anos da minha vida tem sido, assim, bem complexo no fato de você engravidar, ter bebê, engravidar e ter bebê. Então, eu tenho 2, eu tenho uma menina e um menino. A Leva, ela é minha baby girl, ela tem 3 anos. E o Jax tem 9 meses. Então, assim, ainda tô no... Ainda é um baby. Ainda é um baby boy. E como é que você consegue conciliar essa coisa de mãe, esposa, profissional e amiga de todo mundo? Porque todo mundo que chega lá, você acolhe, você conversa, você ajuda a resolver. Como é que você consegue conciliar isso? Eu acho que se você tá buscando uma perfeita conciliação, então talvez essa vida não é pra você. É verdade. Eu acho que você faz o que você pode, entendeu? Verdade. Então, assim, em algum momento você tem que parar, refletir, entender se o que você tá fazendo funciona pra você ou não, porque no final das contas a gente cansa também, né? Claro. Todo mundo é um ser humano. Mas, no todo, eu acho que eu tenho uma energia bem elevada. Muito elevada. Basicamente, o que o teu escritório oferece de serviços especializados? Porque eu sei que um advogado, e eu sou advogado também, a gente acaba tentando entender de tudo para ajudar o cliente. Mas o que você realmente... E curiosidade também, né? E curiosidade também. Mas o que você considera sendo o foco principal? Você falou de negócios. É esse o teu foco principal no escritório? Não, é negócios e imigração. A gente faz ambos. Eu acho que o nosso cliente, eu acho que eu criei um tipo de cliente que é na sua grande maioria são brasileiros, esse é o meu maior público, e que são empresários e que sonham em vir para os Estados Unidos, mas que na sua grande maioria também tem uma necessidade empresarial.
Então, muitos dos meus clientes, eles são business owners, eles são pessoas que possuem negócios. Então, a gente acaba assessorando o cliente tanto no âmbito imigratório, o nosso maior foco de imigração é realmente vistos mais voltados ao âmbito de negócios, ou seja, pessoas com habilidades extraordinárias, que muitos deles também são empresários. EB2NW, muitos dos nossos clientes são empresários, até assim, profissionais empresários. Por exemplo, você é um dentista, tem 10 clínicas, você tem uma técnica especial e agora você quer vir e fazer alguma coisa aqui com a sua carreira, com o seu empreendedorismo. Então, exemplos de potenciais clientes. E também fazemos bastante EB3, que era o que a gente estava conversando antes. Então, a gente também assessora muitas empresas a trazerem potenciais funcionários que ou estão fora do país ou que estão já aqui dentro dos Estados Unidos para se legalizarem. Entendi. Eu tenho percebido um crescimento muito grande de negativas, né? O RFE também subiu muito, mas de negativas para o EB2NW. Né? De 2019, 2020 para cá, eu senti um crescimento muito grande de rejeição aos processos negativos. Eu procurei entender o que estava acontecendo. Na verdade, existe um número de vistos por ano que são liberados e uma quantidade muito maior de gente que pede. Então, certamente vai ter muita negativa. Mas eu percebi assim, que está havendo uma tendência de negar maior do que nos anos anteriores. Você tem alguma... assim, qual é a sua opinião sobre isso? Então, eu acho assim que no final, dezembro de 2016, saiu a jurisprudência, que é o Matter of Dinosaur, que mudou como era aplicado os EB2NWs dentro do entendimento geral da imigração. Com essa nova decisão, você tem que treinar oficiais, você vai ter que mudar mentalidades, você vai ter que ajustar um processo que tinha um tipo de categoria que você teria que explicar ou de justificação que você teria que fazer e que mudou para um novo pensamento, que é essa jurisprudência, né? Na aplicação dessa jurisprudência, o que eu acredito que aconteceu foi uma abertura. Vamos entender realmente quem é que se qualifica para esse caso. E hoje, com o entendimento geral dessa base de casos recebidos nesses últimos anos, eles estão sendo mais aplicando a jurisprudência de uma forma mais criteriosa, baseada em experiência. Eu acredito que é isso. Sim. Agora, em números, a gente teria que fazer uma comparação. Por exemplo, do total número de EB2NWs aprovados né, que foram revisados e que foram aprovados. A gente teria que fazer essa calculação para entender a média da aprovação de EB2NW junto com a ISIS ano ao ano. Mas eu acho que se a gente fizer essa comparação, a gente entende que a média de aprovações de EB2NWs na USCIS é cerca de, vamos dizer, entre 75% a 80%. Entendi. Uma das coisas que eu tenho muita preocupação quando eu olho um candidato para obtenção de visto é que ele já vem na cabeça dele dizendo que ele quer o EB2NW. Alguém falou para ele que esse é o visto mais fácil. E aí a gente percebe que ele não se qualifica, ele não é elegível. E ele tem um pouco de resistência para ir para o EB3, porque ele acha que o EB3 é um visto menos glamouroso, porque não é um skill elevado. Mas isso tem feito com que haja uma maior aceitação do visto o EB3, uma vez que o EB2 ficou mais rígido, mais restrito para aprovação. Então, como que você está vendo esse caminho? Agora, ano de eleições nos Estados Unidos, né? A gente não sabe o que vai acontecer porque, enfim, eleição é sempre uma incógnita. Você acha que entrando um republicano pode mudar alguma coisa na política imigratória norte-americana, ou você acha que eles são independentes o suficiente para continuar caminhando independente da política? Aí acho que são dois pontos, né? EB2NW versus EB3. Começando no EB2NW versus EB3, são vistos bastante distintos, né? No sentido de que no EB2NW eu tenho um visto subjetivo, no qual eu tenho que comprovar que o proposed endeavor, ou seja, o que aquela pessoa quer fazer nos Estados Unidos, é de interesse nacional e que você é bem posicionado para executar aquilo e que no todo isso deveria ser aprovado. Então,
pelo fato de a gente não ter um empregador, você raise the bar, ou seja, você requer mais daquele aplicante para que você possa chegar numa aprovação naquele visto. Teoricamente, é isso. Já o EB3, a gente passa por uma certificação de trabalho que diminui a subjetividade do visto já pela necessidade comprovada no âmbito do Departamento de Trabalho. Claro. Então, eliminando essa subjetividade, eu tenho um caso que, dentro da sua maioria, é um caso mais straightforward. Porém, eu sou dependente de uma empresa. Eu não tenho a habilidade de protocolar esse visto sem ter um empregador americano. Sim. Já no EB2NW, eu tenho a libertação do empregador americano. Então, assim, se você tem a opção de A ou B, bem. Mas se você não tem essa opção, também você tem que ver quais são os riscos que você deseja tomar para certos benefícios que você está buscando, né? Entendi. Então, assim, eu acho que vai variar de situação a situação. Nem sempre o EB3 é viável para todo mundo, porque muitas pessoas não vão ter um empregador americano, ou talvez não tenham o tempo de espera necessário para você esperar um EB3. E dentro do EB2 você tem a liberdade de fazer o protocolo sozinho e trabalhar bem o seu caso para você aumentar as suas chances de aprovação. Perfeito. Como nesse momento está fechado para pedir a mudança de status no EB2NW, o candidato fica numa situação muito parecida com a do EB3, porque como é que eu vou fazer durante o período em que eu estou esperando essa aprovação? Sim. Então, ou ele aplica do Brasil via consular e vem para cá como turista, vai e volta quantas vezes quiser esperando a aprovação, ou ele vem para cá como estudante, mas não pode trabalhar, nem ele, nem o marido, nem a mulher. Então, você não acha que o fato de não poder solicitar mudança de status nesse momento no EB2 meio que aproxima, em termos de dificuldade de permanência nos Estados Unidos, do visto EB3? Ou seja, a mesma dificuldade que ele vai ter. No EB3 ele tem que esperar o processo dentro do Departamento de Trabalho. E no EB2 tem que esperar a aprovação do 140 para ele poder pedir a mudança de status. Como é que você enxerga uma solução possível para um cliente que esteja aqui como turista ou como estudante que queira pedir um EB? Seja um EB3, seja um EB2, ele não qualificando para o EB1. O EB1 está aberto para mudança de status, mas que você acha, como é que você acha que essa visão das duas dificuldades, elas são semelhantes, parecidas? São parecidas, porém a gente tem um priority date, né, no Visa Bulletin de EB3 de 2020 e de EB2 de 2023. Então, para mim é uma questão de espera. E o Visa Bulletin, você não tem como prever exatamente o que é que vai acontecer ali, porque desde a última eleição do Brasil, a gente também, assim, a gente consegue ver, claro, dentro da nossa comunidade, que aumentou o número de todos esses pedidos, inclusive de AB2NW. O Brasil é um dos países tops em aplicação de AB2NW. Então, teve uma enxurrada de aplicação não só do Brasil, mas de outros países, e isso faz com que as coisas fiquem mais lentas, pelo fato da gente ter uma numeração pequena que é utilizado por esses vistos todos os anos. Daí entra, se a gente tem uma nova administração, né? E, por exemplo, a gente não sabe se vai ser Kamala ou se vai ser Trump, mas vamos usar o exemplo de ambos. Se a gente pega o Trump e ele vira presidente, eu acredito que, no geral, a política da imigração, ela muda, não necessariamente as leis. As leis, elas só mudam se a gente consegue passar pelo processo de criação de leis normal do governo, a não ser que a gente tenha ações executivas. Ações executivas, elas sempre vão ter limitações, porque você não sabe se pode vir uma outra ação executiva e retirar aquela ação executiva inicial. Então, para que a gente tenha uma mudança fundamental, a gente precisa que haja um acordo ou não, né, entre republicanos, democratas, etc. Ou se a gente tem uma maioridade que consegue passar as leis, a gente não precisa de um acordo. Mas, normalmente, se precisa de um acordo entre essas diferentes mentalidades para que a gente consiga chegar numa resolução de uma lei. Agora, se a gente tem o Trump, com certeza vai ter várias ações executivas imediatas que ele vai colocar em place. Ele tá running a campaign dele basicamente no hardcore deportation, né? Ou seja, realmente deportar muita gente. Então, acredito que ele vai ter que colocar o ICE
com políticas mais fortes e agressivas do que o que está provavelmente hoje, né? Isso vai ser parte de cumprir as promessas dele. Acredito que ele vai ter que colocar mais policing, né? Mais força na fronteira, né? Ou seja, pessoas policiais, oficiais. Então, ele teria que estar demandando mais pessoas para a fronteira. E a outra coisa que ele diz, mas que a gente ainda não viu realmente uma definição do que é que ele quer dizer com isso, é que ele diz que se você tem educação, se você é uma pessoa de negócio, se você é um profissional qualificado, a gente estaria facilitando a sua imigração para os Estados Unidos. Se isso vai ser verdade, ou se ele vai adotar essa política ou não, a gente vai ter que entender isso se ele vier a virar o presidente dos Estados Unidos. Eu ouvi, não sei se a fonte é segura, que ele teria mencionado que profissionais que tivessem uma formação universitária de high level nos Estados Unidos teriam uma facilitação, que você acabou de dizer, né? Mas eu não vi nada que mostrasse qual é o caminho para fazer isso. Exato, não tem caminhos traçados, definidos, ou políticas escritas que você poderia estar lendo dele com especificações. Você não vai encontrar, eu já pesquisei. Entendi. Bom, fora a imigração. Mas aí a Kamala agora, né? Se entra a Kamala, daí eu não sei, vai ser muito do mesmo, né? Só que eles estão perdendo força no Congresso. E se você perde força no Congresso, você não passa lei. Entendi. Aí fica difícil. Bom, então a gente vai pensar e vamos esperar que qualquer que seja o novo presidente, que não dificulte ainda mais, porque isso acaba afastando talentos, né? Sim, mas tem um ponto do asilo, né? Eu acho também que dessas mudanças do próximo presidente, qualquer o presidente que for, eu acho que eles vão estar olhando para esses números de asilos pendentes que estão fazendo com que pessoas fiquem aqui durante 10, 15 anos sem ter um julgamento do caso deles e tentar adotar políticas para que você possa ter esse processo de asilo expedited, acelerado. Então, eu acredito que independentemente do presidente que a gente tiver, vai ter uma pressão tanto do americano em si, né, do cidadão americano, quanto do Congresso, para que esses asilos sejam expedited. Tem muita gente aí, muitos brasileiros até que eu conheço, que vieram para cá, ficaram até sem status durante um tempo e entraram com pedido de asilo e receberam work permit, travel permit, social security. Aliás, o travel permit não, é o work permit e o social security. Numa posição confortável por um tempo. Por um tempo. Mas ele, enfim, ele terá que abrir mão disso se quiser buscar um visto permanente, né? E abrir mão disso significa ficar sem status. Como é que faz essa transição, né? Não é complexo, depende do visto, depende das possibilidades, depende do que aconteceu antes da aplicação do asilo. E também não é só o brasileiro que está aplicando para o asilo com a USCIS, né? Você vai ter o asilo das pessoas que entraram pela fronteira, né? Que já estão em casos de deportações. Então, esse é um número muito grande de casos nesses últimos anos. A gente teve muitas pessoas entrando pelas fronteiras e a defesa desse caso de remoção é uma defesa de asilo na sua grande maioria. Entendi. Bom, dentro ainda desse contexto de imigração, a gente está percebendo que a situação, por exemplo, do Brasil, né, política, social e econômica, tem feito muita gente migrar para outros lugares, sair do Brasil para outros lugares, tem aumentado, e num número, e numa quantidade e qualidade diferentes do passado. Então tem muita gente bem posicionada no Brasil que é contra a política atual e está vindo para cá. Existe algum caminho alternativo para essas pessoas de bom padrão? Você acha que o EB1 é um visto mais rigoroso, mas ele eu acho muito mais fácil ser aprovado que o EB2NW, na minha opinião. Se ele cumprir os prongs exigidos, há um caminho muito mais fácil, porque na cabeça do oficial, ou enfim, da gestão desse país, se o cara tem talento, se o cara é muito bem posicionado, ele vai agregar valor aqui. Então, você acha que existe uma possibilidade, uma tendência de migrar para um pedido de EB1, até porque o EB1 estando aberto permite que você peça mudança de status? Eu só acho que a porcentagem de pessoas que realmente se qualificam para o EB1 não é tão significativa. Mas eu vi, é isso que eu estou dizendo. Eu acho que eles estão usando o EB1 mais como estratégia. Mais como estratégia. Só que você está basicamente protocolando um caso frívolo, entendeu? Que realmente não vai ter uma aprovação.
Você tá fazendo isso pra ou botar um 485 em cima de outro 485, que a gente já conversou com isso muito a fundo. E você sabe que a minha opinião é que você protocolar um 485 em cima de outro 485 não vai lhe segurar o seu status e você pode ser penalizado por esse tempo de 485 em cima de 485. Então, assim, se estão usando o EB1 por causa disso, para manter a pessoa em status por mais tempo nos Estados Unidos, o que independentemente de qualquer estratégia, essa pessoa vai ter que sair do país para conseguir um green card, entendeu? Porque você não consegue voltar o status. É muito complexo pra gente estar conversando claro. assim, então, mas assim, no todo, se estão usando como estratégia para isso, estão usando para ganhar tempo e não necessariamente pelo mérito do caso. Com certeza. Eu não gosto de protocolar casos com a imigração se eu não acho que o caso tem mérito, né? Na sua grande maioria é isso que a gente tenta fazer. Sempre. E pelo cliente também, né? Porque, querendo ou não, eles vão estar também tendo que pagar mais, tanto taxa migratória, quanto qualquer evidência, como, por exemplo, um business plan adicional que você tem que escrever para um EB1, ou por estar importunando pessoas pedindo cartas de recomendação, ou por estar investindo a sua fé que aquilo ali é uma nova oportunidade. Então, eu acho que você tem que ser muito claro com o seu cliente, explicar realmente quais são as possibilidades que aquele cliente tem. Entendi. Bom, além de imigração, você é fera em várias outras áreas, né? Inclusive o Inácio, que eu pedi para entrar em contato contigo, está lançando esse show aí de comediantes, está fazendo lá, adorou lá o trabalho que você fez para eles. Te agradeço muito pelo atendimento que você deu. Então, você tem soluções em muitas outras áreas, né? A gente tenta acoplar, tem a imigração, a gente consegue lhe trazer para cá, a gente é super expert in that, but a gente também consegue lhe ajudar no seu âmbito de negócios. Então, assim, poxa, quero abrir um negócio, tenho um negócio, quero fazer uma parceria, estou vendendo algo. Tudo isso são ações no qual a Pinho Law poderia estar lhe assessorando, né? Então, nesse âmbito de negócios, a gente já fez muita coisa. Então, joint ventures, estruturação empresarial, domesticação de empresas, você trazer, abrir filiais de empresas internacionais dos Estados Unidos. Então, toda essa parte contratual, essa parte estrutural, abertura de holdings, negociações, por exemplo, a gente acabou de finalizar um empréstimo de 3,5 milhões para um cliente que a gente acompanhou, porque é bem complexo, é construção, é comercial, então não é nada simples. Há disputas empresariais também, então muitos clientes a gente tem problemas, a gente vai lá, aciona a outra parte, inicia um processo litigioso, então essa parte de business também faz um pouco de tudo. A gente tem cliente... todo negócio tem um problema diferente, né? Então, assim, é um bocado de probleminha aí para resolver ou para evitar, porque a gente trabalha com a parte transacional. Então, essa parte contratual, ela é de prevenção, né? Então, a gente é uma das grandes partes do que a gente faz. Eu aprendi... Assim que eu comecei a estudar direito, que contrato é uma coisa que você faz para não usar, para guardar na gaveta. Porque o que você combina é o que tem que valer. E o contrato só vai ser tirado dali se uma das partes não cumprir ou se sentir prejudicada. Mas a elaboração de um bom contrato bem elaborado é fundamental até para que as duas partes entendam que não dá para pisar na bola porque tem um contrato que vai penalizar. E aqui nos Estados Unidos é muito rigoroso isso, né? Assim, o mundo no Brasil, para propósitos comparativos, né, para que a gente possa entender melhor o contexto. No Brasil, você tem muita lei do direito do consumidor, ações por justa causa, por você estar se sentindo mal porque algo aconteceu com você. Então, assim, tem muitas dessas possibilidades que não existem aqui. Então, o direito empresarial, o berço dele é contratual. Então, muito da lei não vai lhe proteger. São opções que você poderia ter feito na sua negociação, que você deveria ter incluído dentro de um contrato para que fique realmente transparente o que foi acordado entre as partes. Você tentar renegociar um contrato após aquela negociação estar finalizada, ela não é benquista perante a lei ou perante as cortes. Porque teoricamente, o que você acordou foi o que você
colocou naquele contrato. Então, por isso a importância do contrato. Obviamente vão ter leis que vão lhe proteger de casos abusivos, ou de juros abusivos, ou de outras coisas. Mas, no geral, você tem que se proteger pelo seu contrato. Esse é o ideal, de você conseguir evitar problemas a partir da elaboração de um acordo muito claro para as partes, que saiba até onde pode ir, porque é isso que eu acho que é a falha, eu digo, não é uma falha, mas uma característica do brasileiro, é acertar tudo aqui no bigode e depois, não, eu não falei isso, não, isso aí não estava incluído, Sim. não, isso aí não foi feito. Quando você faz um contrato muito bem elaborado, em que eu assinei, de cara, eu não posso ultrapassar esse limite aqui, porque não é só o meu parceiro de trabalho que vai fazer isso, há uma lei que me permite ultrapassar isso. Então eu valorizo muito isso, eu tenho indicado muito, para que procurem você, porque você é a minha referência em contratos, para fazer, mas eu vou gastar um dinheiro que eu não preciso, pode ser, que você não precisa, mas se você precisar, você vai achar que foi baratíssimo que você ia pagar lá e caríssimo não ter feito. Por exemplo, duas das minhas reuniões de ontem, uma foi... tem um cliente, tem uma loja, vendeu a loja, o contrato não foi assinado, as pessoas entraram na loja, basicamente acabaram com o negócio em 4 meses, e agora ele tá com todas as dívidas, porque estava tudo no nome dele ainda, os contratos não tinham sido assinados, as coisas não tinham sido firmadas da maneira correta, e ele ficou aí num problema de... no mínimo, um problema de $400 mil. Nossa. Entendeu? Minha outra reunião já é preventiva, porque já é uma cliente antiga que sabe que tem que fazer as conversas antes de entrar no contrato. E a gente teve uma reunião com o sócio, e a nossa reunião foi realmente só discutindo. E se vocês acabarem a relação de vocês, o que é que acontece? Entendeu? Exatamente. Então, você consegue ver os dois lados bem claro. E o plano dessa cliente é um crescimento absurdo para a empresa dela de limpeza, entendeu? E ela está se estruturando, fazendo os treinamentos de vídeo dos funcionários, tudo assim, ela já desenhou tudo, tá lindo, e agora ela quer uma pessoa para poder ajudar o negócio dela a crescer e precisa conversar sobre pontos que ainda não foram necessariamente conversados entre as partes, né? Porque a gente, como ser humano, também tem uma resistência, né? Por mais que eu lido com isso para outras pessoas, eu tenho resistências internas dentro do meu negócio que eu preciso evoluir para que eu chegue em outro patamar, né? E do mesmo jeito que eu sinto e passo por essas emoções, eu entendo que meus clientes que estão ali na minha frente, eles também estão passando por algum processo interno que eles precisam melhorar, né? Para poder chegar em outros níveis empresariais. Então é uma troca bem, bem gostosa, é bem legal. O bom dessa história, Isa, é que ao manter um relacionamento, se você estiver aberta para isso, todo dia a gente aprende alguma coisa, todo dia a gente agrega, todo dia a gente aumenta o nosso repertório de conhecimentos para poder trabalhar em todas as áreas. Quando eu estive lá no Recomendo, durante 4 anos, foi um período maravilhoso da minha vida, porque eu conheci gente da melhor qualidade, você é uma das pessoas que eu conheci lá no Recomendo. O que eu aprendi lá nesse relacionamento, nesse networking com as pessoas, e o que eu aprendi de negócios que eu não tinha nem ideia. Então hoje eu entendo um pouco de limpeza de casa, de cortar grama, de roofing, porque eram empresas que vinham para lá e se relacionavam com a gente, né, comigo principalmente, e eu acabei desenvolvendo essa capacidade de conversar e entender para ajudar. Então, aqui nos Estados Unidos, isso é de uma importância fundamental, porque você já veio com 19 anos, há uns 10 anos atrás, mais ou menos, né? E você já está tão americana quanto brasileira, possivelmente, apesar de sotaque delicioso nordestino, igual da minha mulher. A minha mulher também, ela é de Pernambuco, e eu adoro o sotaque do Nordeste. Mas as pessoas que estão chegando, eu acho que trazem uma história de Brasil que não se enquadra com a história americana, né? Com o modelo americano de viver, né? O American Way of Life não tem nada a ver com a forma como a gente vive no Brasil. Não é que seja melhor ou pior, é diferente culturalmente, a parte toda de aceitação do outro. Então isso que eu vejo que é uma grande dificuldade que a gente faz aqui com o pessoal que procura a gente para ajudar na adaptação, é dizer, não tem como encurtar.
Aí o cara veio para cá, o green card dele foi aprovado, fez um processo consular, foi aprovado, chegou aqui já com carimbão no passaporte. Cadê meu work permit? Cadê o meu social security? Falei, vai chegar, você botou o endereço aqui da minha casa, vai chegar. Não, eu vou lá porque eu quero ter isso mais rápido. Eu vou conseguir. Aí foi lá, bateu na porta, o cara falou, você volte para casa e aguarde que vai chegar na sua casa. Aí o cartãozinho, quando é que chega o cartãozinho? Porque eu tenho no meu passaporte, eu quero o meu cartão. Eu vou lá na imigração. Aí foi, bateu com a cara na parede. E outras formas de encurtar, de atalhos, que a gente vê que não funcionam aqui nos Estados Unidos. Muito raramente você consegue encurtar e criar atalhos. Isso é uma mensagem que eu passo sempre. Como é que você enxerga isso nos seus clientes, quando chega lá e sente, olha, tem que fazer assim. Não, mas não tem jeito de fazer mais rápido? Não tem jeito de fazer mais barato? Não tem jeito de fazer... Isso acontece com você lá? Lógico, né? Porque eu acho que imigrante, ele é ansioso. Começa por aí. Eu tenho vários clientes que chegam na minha mesa e dizem, eu adquiri ansiedade nos Estados Unidos. Mas eu não acho que é os Estados Unidos dando ansiedade. Eu acho que são todos os medos, todas as dificuldades, todos os problemas que a gente passa como imigrante que leva a essa ansiedade aguda, né? E parte dessa ansiedade aguda é a pessoa saber que não tem, por exemplo, nenhum update no caso, mas ligar insistentemente perguntando se tem e sabe que não vai ter durante meses e meses e meses e meses e meses, entendeu? Então, assim, como referência, eu passei 8 anos no meu visto de estudante. Então, assim, não existe nada... Às vezes, a parte migratória é mais fácil para certas pessoas. Você chegou aqui, você se apaixonou, você casou e seu casamento é top. E seu caso deu certo, uau, que blessing que é para você. Mas não necessariamente esse é o que vai acontecer com todo mundo. Claro. Ou, por exemplo, os nossos clientes que estão vivendo a sua vida confortável no Brasil e que recebem os seus green cards e que então vêm pra cá. A dor deles não vai ser necessariamente a do green card, mas ele vai ter várias outras dores como imigrante quando ele chegar aqui. Então, essa ansiedade você não pode ter pra tudo porque você tá construindo algo novo. Então, ao construir algo novo, você vai ter que passar por um processo de construção. E na grande maioria dos imigrantes, são pessoas que têm que lutar para chegar em algum lugar, né? E essa é a beleza do imigrante. A gente eleva as nossas comunidades porque a gente vem para cá com ambição, porque a gente quer algo melhor. Mas não necessariamente a gente vai chegar no algo melhor em 1 ano, em 2 anos, em 3 anos. Se você chegar, você é fora da curva. Você estava preparado, entendeu? Que bom. Mas no todo, você vê aí pelo menos uns 3 anos de adaptação. Então, você não pode querer acelerar todos os processos que você ainda não passou, entendeu? É querer correr sem engatinhar e vai cair. Eu tenho um grande mentor aqui, que você conhece certamente, que é o Anthony Portigliatti, da Florida Christian University. Ele uma vez, logo que eu cheguei com essa ansiedade toda, ele disse, Jorge, faz uma coisa, bota no seu calendário, na sua agenda, você tem 5 anos para plantar, para semear. Você vai começar a colher depois de 5 anos. Eu falei, não é possível. 5 anos? Eu tinha terminado o pós-doutorado, estava me sentindo poderoso. No Brasil eu tinha tudo que eu precisava, ganhava quanto eu queria. Não é possível que eu precise de 5 anos. E chegou maduro. E cheguei maduro. Chegou maduro. É verdade. Chegou maduro com convicções de quem você é, na sua ética. Exatamente. Agora imagina uma pessoa, né? Existem várias fases da vida. E isso se concretizou. Eu tive até uma conversa com ele recentemente que eu disse aquela sua profecia se concretizou, porque eu plantei mesmo durante muito tempo, sem colher o que eu achava que colheria muito rapidamente e que demorou um tempo para isso. Por isso a criação dessa plataforma, dessa ideia de ajudar o imigrante através de exemplos, porque você vai na internet, tem muita coisa lá, primeiro passo, segundo passo, terceiro passo. Isso é muito bonito, mas não funciona com todo mundo. Então, a criação do Concierge USA foi para dizer, ouça quem já está aqui, o que passou e o que você deve se preparar para passar. Porque se você vier para cá para ganhar os Estados Unidos em 6 meses, 1 ano, você pode ter uma decepção muito grande. Pode ser, como você disse, seja fora da curva e consiga, mas a grande maioria precisa entender como é que funciona esse país, como é que funciona a cabeça do americano. E adaptar, né? E adaptar.
Porque é uma coisa Adaptar, maravilhosa. adaptar a comida, Tudo. adaptar ao sol, adaptar ao estilo de casa, adaptar aos carros, passando no meio da rua, é tudo diferente, entendeu? É Então, isso, até a assim, coisa da casa parece uma bobagem, não é? Mas no Brasil, a maioria das casas você entra pela sala. Aqui nos Estados Unidos, você entra por um corredor e a sala está lá atrás, de frente para o teu backyard, né? Até a planta da casa, a cozinha aberta, não está fechada, a gordura não vai invadir a casa, coisas que a gente pergunta e, na verdade, tem soluções. Os apartamentos são diferentes, a construção é diferente. Então, assim, é diferente no nível básico, entendeu? Então, assim, os móveis são diferentes. E o sol que você falou, é um sol para cada um aqui, impressionante aqui na Flórida. Que calor é esse, meu? Porque no Brasil, principalmente Rio de Janeiro, você tem o mar do lado, tem aquele ventinho, você... Eu sou de Fortaleza também, direto. Aqui é um maçarico, é uma sauna no verão louca, e as pessoas ficam incomodadas. Mas, de qualquer forma, a minha reflexão para você é: de que forma você acha que pode colaborar, além de um excelente trabalho no processo de imigração, de contratos que você faz com as pessoas que chegam aqui, que dicas, conselhos, que reflexões você sugere para essas pessoas que estão ainda no Brasil pensando em vir para cá? Porque é uma decisão que vai mudar completamente a vida. Não está vindo para fazer compra no Prime, nem para ir para a Disney. Está vindo para mudar de país. Aqueles que já estão aqui e que chegaram, que estão meio perdidos, e até alguns que já estão há muito tempo e dizem: quero voltar porque não me adaptei. Que reflexões você sugere para essas pessoas? Eu acho que a pessoa que está no Brasil, eu teria duas verdades. Eu teria a verdade que eu sou uma pessoa preparada financeiramente para ir para os Estados Unidos e eu tô ok com o custo que eu vou ter, porque o custo de vida aqui está bastante caro, começa por aí. Ou dois, eu sei que eu tenho um poder em mim e que eu vou fazer acontecer. Então, assim, você tem que saber onde é que você vai se posicionar, porque se você tem um dinheiro para vir e você tá confiante na sua capacidade de se manter aqui com a sua vida no Brasil durante um tempo, você consegue ter um planejamento, uma visão mais clara daquilo que você pode ou não pode. Agora, se você vem para tentar a vida e você não tem essas condições financeiras e você vai ter que depender do seu suor e do seu trabalho, aí você tem que ter um outro tipo de visão, um outro tipo de garra e um outro tipo de ação para que você possa se manter aqui dignamente. Porque ultimamente o que eu tenho visto são pessoas despreparadas chegando aqui e que entram em depressões ou que entram em problemas muito sérios e tem que pedir muita ajuda de pessoas que eles não têm intimidade, porque ou vai ser a igreja, ou vai ser o amigo, ou vai ser o seu empregador que você conheceu há 2 meses atrás, que você vai ter que ficar pedindo dinheiro extra para você poder se manter aqui. Especialmente depois de virar mãe, eu acho que eu compreendo melhor a vida no sentido de o tanto de trabalho que você tem, né, para você manter ali a sua vida pessoal. E é um trabalho gostoso, então não é um trabalho no sentido ruim. Trabalho para mim é uma palavra boa. Tá, começa por aí. Trabalho para mim é uma palavra boa. Então, assim, se você tem filho pequeno, você também tem que entender que para outras pessoas cuidarem do seu filho, você vai ter que ter um investimento financeiro, você vai ter que estar preparado para fazer esse investimento financeiro para você poder sair de casa e trabalhar. E que na grande maioria, se você vem em casal, os dois vão ter que trabalhar para você manter uma vida aqui nos Estados Unidos. Então, eu acho que essa é a realidade. Começa por aí. A preparação do Brasil. A pessoa para ela entender. Agora, no todo. É difícil? Você vai de novo. Eu digo pelo menos 3 anos para você se situar, né? E entender realmente como é que tudo funciona. E se sentir mais, né? Você... Porque você vai mudar, né? Vai ter um processo de mudança. Então, você se sentir mais você vai demorar um tempo. E saber que isso vai acontecer e estar disposto a passar por isso. E se você não conseguir passar por isso, que você tenha deixado sua vida organizada de uma certa forma para que você possa voltar para sua vida anterior. E nesse contexto de adaptação, voltamos aqui para o aspecto imigratório. O cara vem para cá como turista, e aí ou ele pede uma extensão ou ele não pede a extensão, vai ficando, arranja um emprego para trabalhar de alguma coisa, arranja outro. Quando ele vê, ele está sem status há 2, 3, 4 anos, isso torna o processo dele muito mais difícil de ser revertido, correto? E eu acho que também, assim, se você vai ficar sem status, talvez... eu não julgo ninguém que está sem status ou que acredita que
que vale a pena ficar. Isso é uma decisão pessoal, todo mundo sabe o que passa. Então, né, pra mim, o status da pessoa nunca vai fazer uma diferença. Mas se você decide ficar sem status, a grande maioria dessas decisões, às vezes elas não são conscientes. É que nem você diz, vai deixando o tempo passar e quando você vê, você tá sem status. Não, na verdade, você já sabia que você tava sem status. Entendeu? Foi uma decisão que você tomou, mas talvez você não quis tomar essa decisão consciente. Ok, tudo bem. Mas quando você se vê sem status, você também tem que decidir se aonde você mora é o lugar ideal pra você. Porque, por exemplo, na Flórida, é um estado mais hostil para pessoas que estão sem status, porque você não vai conseguir uma carteira de motorista. Se você pega uma carteira de motorista da Califórnia e vem dirigir aqui, você vai dirigir com certo medo de ser parado, né? Porque você sabe que se você tá aqui por muitos meses, você não pode estar usando essa carteira de outro estado. Você tem a lei, né, do DeSantis que saiu nesses últimos, sei lá, 12 meses, no qual, se ele faz bem claro que é um crime você contratar pessoas sem status. Então, assim, vai depender da política do lugar e da cultura daquele lugar, né? Os Estados Unidos, ele é bem dividido por estados e cada estado tem sua cultura, como no Brasil também. Uma coisa é Fortaleza, outra coisa é São Paulo. São estados completamente diferentes. Então, assim, se você talvez não queira passar por essas dificuldades, não queira enfrentar essas barreiras, tem outros estados que são mais... santuários, né? Que são santuários e que são mais abertos a todos os imigrantes, né? A todos os tipos de imigrantes, seja com status ou sem status. E que até mesmo de carteira de motorista, seguro-saúde, de vários outros benefícios que você poderia estar utilizando caso você viva nesse estado. Então, assim, se você tá achando que o lugar que você tá não é o melhor lugar para você, existem outras opções, né? Cabe a você fazer a pesquisa e entender... E tal, quem fazer essa outra mudança, né? Porque também não é fácil. É quase que um outro país, porque são culturas bem diferentes e climas diferentes. Climas e legislações internas, inclusive, também diferentes. Bom, então, na verdade, assim, essa reflexão mais forte é porque quem vai assistir esse vídeo, quem vai participar, quem vai compartilhar, ou está pensando em vir, ou já está se movimentando para vir, ou já está aqui. Então, você disse que a primeira coisa seria um planejamento para saber se você tem uma estrutura financeira que te sustente aqui dignamente, sem precisar ultrapassar linhas imigratórias. Se ele vai vir com visto de turismo, ele não vai poder trabalhar. Não vai poder trabalhar, nem como estudante. Alguns casos até tem. Assim, tu tem certos vistos de estudante que você pode trabalhar, mas na sua grande maioria, durante o seu curso, vai ser um trabalho part-time, ou seja, meio período. Então, você, assim, você tem... Eu sempre digo para os meus clientes, eu te explico a realidade, tu decide os riscos que tu toma, entendeu? Porque essa decisão, se o teu risco vale a pena ou não, ela é somente sua. É claro. E aí, se ele não tem essa estrutura financeira para bancar isso, ele tem que ter alguma coisa a mais dentro do coração dele que faça com que ele, muito mais rapidamente do que a maioria, consiga prosperar e alinhar a sua vida aqui. Sim. Além disso, além dessa reflexão anterior à vinda, chegou aqui, nós sabemos que existem ofertas de soluções rápidas e baratas. Eu nunca caio nisso, eu sempre digo a todo mundo que me pergunta, não busque atalhos. Se está escrito stop, stop. Se está escrito walk, walk. Se está escrito faça, faça. Porque é a única maneira que você tem, até de em algum momento que você precisa dizer, América, eu preciso da sua ajuda, e ela vai olhar o seu histórico e vai dizer, esse cara merece a minha ajuda. Como é que você entende isso, desse desespero, quase desespero de quem já está aqui, não tem autorização de trabalho, mas precisa pagar as contas? Vem, às vezes, um casal com 2 filhos. E aí bota o filho na escola lá de alguma maneira, porque às vezes não tem nem o status para colocar, mas consegue. E como é que vai sustentar? Pagar o aluguel, pagar comida, ter um carro para se locomover, e entram nesse desespero. Que reflexão você sugere para essas pessoas evitarem um problema lá na frente? Assim, de novo, você vai ter que escolher seus riscos, porque se você está aqui com visto de turismo, obviamente você não pode trabalhar. E se você está em processo de pedido de estudante, obviamente você não pode trabalhar. Então, se você vai trabalhar, se você vai dar a sua cara a tapa, vai ser o seu próprio risco, entendeu? E, de novo, sem julgamentos nenhum.
Eu entendo que todo mundo tem uma situação diferente. Indo mais a fundo no que você disse, Izzy, tá, eu chego, mas aí eu pego e faço um pedido de asilo. Eu volto pra minha conversa de alguns minutos atrás. Essa brincadeira de só aplicar para asilo e achar que você vai ter 10, 15 anos até você ser chamado para uma entrevista, vai acabar. Algum momento acaba, entendeu? Algum momento eles veem que está causando um problema demográfico, econômico, social, prejuízo financeiro dentro da própria USCIS, né? Porque são casos pendentes há muito tempo. E também pensando que hoje tem o que se chama Asylum Fee, que é uma taxa adicional para asilo. Que é isso. Os aplicantes de asilo, eles não pagam uma taxa. Então, imagina o custo que todos esses processos adiciona dentro da USCIS. Meus clientes de EB1, EB2, EB3, visto O, visto P, blá, 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 hoje tem que pagar uma taxa adicional, que é essa taxa para sustentar o asilo. Então, essa taxa não é para ser para sempre, né? A imigração dentro do budget deles, eles vão ter que diminuir esses casos, colocar em dia e ver como dentro do que eles já cobram, eles conseguem ter fundos suficientes para fazer essa adjudicação do asilo, porque antes isso não existia, entendeu? Então, assim, se isso vai continuar para sempre, e agora os meus clientes que fazem esse tipo de caso vão ter que estar pagando por esses clientes de asilo, eu não sei se vai continuar forever, mas eu acho que se muda a administração e muda a maneira como esses asilos estão sendo enxergados, há uma mudança de volta no que eu acho que é ter um expedited adjudicação desses casos. E aí complica muito que depois de marcar essa audiência lá na corte, dificulta muito para que ele busque uma outra alternativa de um visto permanente, correto? Então assim, o asilo, desses casos específicos que a gente está falando, que são casos sem méritos, né? A gente não está falando do asilado com mérito. Se a pessoa tem mérito, por favor, aplique o asilo, porque esse caso foi feito para você, para isso. Mas se não tem mérito, você simplesmente quer ganhar tempo e a possibilidade de trabalhar, esses casos, ou vai ter um entendimento básico de que o caso é negado, e essa pessoa estava sem status durante, né, todo esse tempo, ou pode também ter um entendimento que esse caso, ele foi aplicado sem mérito. E se esse caso é aplicado sem mérito e você só aplicou para ganhar benefícios imigratórios no qual você não tinha direito, se eles chegam a esse tipo de julgamento, fica impossível de você se legalizar. Então, assim, a gente não sabe como é que esses casos vão ser julgados. Pode ser, de novo, tem essas duas opções, só um não ou sem mérito, você aplicou frívolo, né? E daí eu não sei como é que vai ser julgado, porque eu não tô do outro lado e não sei qual o tempo que eles vão ter para analisar isso, eu não sei qual vai ser, quem né, se vai ser um tipo de política ou outra, mas basicamente é isso. Então, assim, tem essas opções. De alguma forma, isso vai se organizar dentro do sistema. Eu acredito. Cada um de nós é que tem que encontrar o caminho mais adequado, de acordo com as nossas necessidades e com as possibilidades que o lugar onde a gente está permite. Bom, vamos passar um pouquinho mais para frente para a gente dizer quais são os planos da Izzy Pinho e da Pinho Law para os próximos anos. Eu vi que você ampliou muito, seu escritório está grande, está com bastante gente lá. Quais são os seus planos de vida aqui? Eu vou falar em Flórida, mas que está aberto para o mundo inteiro. Você pode abrir caminhos no mundo inteiro. Quais são os seus planos disso? Eu acho que esses anos de empreendedorismo têm me ensinado muito e eu vou te dizer que principalmente esses últimos 6 meses, para mim, tem sido, assim, bem revelador, sabe? Assim, será que eu preciso... eu acho que como uma pessoa de negócios, eu acho que eu tô chegando naquela fase ali de produtividade, né? Tá, você cresceu, agora você tem um departamento disso, um departamento daquilo, um departamento daquilo outro, então as coisas estão, de uma certa forma, delegadas, organizadas, com pessoas responsáveis por aqueles determinados segmentos.
Mas eu acho que, assim, em business a gente tem que melhorar, né? Sempre. E você tem que achar produtividade dentro do seu time e você tem que achar produtividade dentro dos seus casos. Então, às vezes a gente começa e a gente vai aprendendo, né? Com aquela prática. E como advogado, para os advogados que estão assistindo, a gente tem que entender qual é realmente se vale, o que é que vale a pena e o que é que não vale a pena a gente estar investindo o nosso tempo, porque como advogado, o nosso tempo é o mais precioso. Então, acho que eu estou nesse momento de reflexão, de entender melhor a minha empresa por meio de números, de claridade, de objetividade, para que eu possa realmente definir quais são os passos que eu quero tomar para os próximos 5, ou até menos tempo, né? Porque as coisas mudam, Muito rapidamente. Mas eu digo assim, os próximos passos, assim, realmente fincados e o que é que eu quero. Mas o que eu tenho feito do meu lado empresarial e que ainda não necessariamente está sendo utilizado, é realmente investir mais meu tempo no produzir um conteúdo de mais longevidade, ou seja, focado, ter mais tempo para fazer desenho específico, ter mais tempo para criar masterclasses, ter mais tempo para pensar num curso, entendeu? Então, eu tenho tentado expandir essa área do meu negócio que eu ainda não tinha tanto tempo, ou não tinha conseguido dedicar tanto meu tempo para isso. Então, isso tem sido um foco bastante. Mas eu acho, assim, que no todo, o que eu vejo do meu profissional e da Pinho Law é que eu quero ser e o que eu busco ser é um escritório que a gente entrega valor para os nossos clientes, é um escritório que a gente tenta no nosso melhor ser feliz no que a gente faz, né, estar com pessoas que gostam de fazer o que a gente faz realmente todos os dias e gerar valor para os nossos clientes. Esse tem sido o que eu mais tenho pensado, entendeu? Tipo, como é que eu entrego um caso de valor para o meu cliente. E também o meu plano é a gente poder ter um grande número de outros advogados e conquistar outras áreas do direito e conseguir realmente assessorar o imigrante de uma forma mais abrangente, mas não necessariamente a minha expertise, a expertise de outros profissionais que a gente poderia estar agregando ao nosso escritório e crescendo junto. Você falou de curso. Você tem ideia de desenvolver um curso e colocar isso disponível no mercado? Tem anos que eu penso sobre isso, mas tem sido muito corrido para conseguir executar, mas eu penso, é um dos meus planos, sim. E curso de que seria? Seria, acho que inicialmente, realmente sobre imigração. Entendi. Começar com essa parte migratória, mas, de novo, tentando aqui realmente pensar como entregar algo que gere valor para aquelas pessoas que estão dedicando aquele tempo para assistir aquilo, né? Eu acho que a entrega, ela é bastante importante e não só a venda, né? Então, às vezes a entrega é mais importante do que a venda. É porque tem muita gente vendendo que não entrega e a gente não aguenta mais isso, né? E eu também aprendi depois de algum tempo que eu não quero vender nada para ninguém, eu quero ajudar alguém. A venda é esse processo de ajudar. Porque se eu não identificar a dor ou a necessidade, eu vou vender o vazio. E o que a gente faz, eu acho que para você... Eu acho que diferentes pessoas vão ter sucesso de diferentes maneiras, né? Eu não gosto de colocar as pessoas dentro de uma caixa. Mas o que eu vejo em mim, eu acho que para eu obter o sucesso no que eu faço, tem que ter muita entrega, sabe? Assim, é muita entrega, muita dor, muito sofrimento com os clientes, muito problema no geral para você poder chegar numa resolução e você liberar aquilo e dizer, foi concluído e vamos seguir em frente, entendeu? A gente entender que o dinheiro é muito importante, mas muito mais importante é você entregar a solução e acabar com a dor daquele cliente. Eu me lembro uma vez, eu tive uma dor muito grande numa madrugada, eu estava com uma pedra nos rins, né? Eu não sabia o que era. Eu acordei de madrugada assim, me sentindo desconfortável, dor. E aí disse, cara, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu liguei, isso é 3 horas da manhã, liguei para o meu amigo, meu médico, e disse, Wagner, por favor, me ajuda. Eu não sei onde está doendo, só que está doendo tudo. E aí ele disse, Jorge, anota aí. Aí eu peguei um papel, ele falou lá vários nomes e disse, liga para a farmácia perto da sua casa
e manda alguém subir para dar uma injeção com essas coisas aqui em você. E ele disse, vamos perguntar se você tem receita, você diz que tem. Se você disser que não tem, eles não vão nem na sua casa. Você diz que tem. E quando chegar aí, se eles exigirem, você liga para mim, que eu passo de alguma maneira a receita, mas passou esse... Eu liguei para a farmácia, por favor, e tal, urgente, computador. Aí chegou um cara enorme, assim, um cara, um preto, assim, engraçadíssimo, gentilíssimo, gordinho. E aí ele disse... Ele olhou para a minha cara e não perguntou por receita. Ele viu a minha cara, a minha cor. Ele disse, senta aí. Eu sentei, puxou, deu injeção. Quando ele acabou de dar a injeção, parou a dor imediatamente. Aí eu falei assim, você é casado? Ele disse, por quê? Porque se você não for, eu caso com você. Porque você acabou de fazer o que a gente precisa, que é ter alguém que acabe com a nossa dor. Porque é muito ruim sentir dor. Nós estamos no século XXI. É muito ruim se sentir sozinho também, sozinho, né? E a dor permanente. Então, eu acho que a gente não precisa mais disso. Só que, às vezes, a gente cava essa dor, né? A gente comete coisas ou deixa de fazer coisas que vão nos levar a ter dor. E aí aparece a figura do profissional capaz de dizer, eu tenho condições de acabar com a sua dor. Isso não tem preço, o nome disso é valor. Ou dar esperança, né? Dar esperança e tirar daquela inquietude, daquela angústia, né? E a diferença do preço por valor. Preço é aquilo que está escrito na etiqueta que eu tenho que pagar, e valor é aquilo que eu percebo naquilo que eu paguei. Exato. Então, quando a gente percebe valor, o preço se torna irrelevante. Então, é muito importante essa tua colocação de que a tua ideia é ampliar a sua capacidade de atender às necessidades e demandas dos seus clientes, para que eles não tenham dor. Porque a remuneração, a compensação financeira vem naturalmente. E assim, atender um cliente em inglês é bem fácil, né? É muito fácil você contratar excelentes profissionais que falam inglês, porque o mercado ele foi construído para isso. Mas você poder encontrar o seu cliente aonde ele precisa, que é na língua mãe dele, que ele não vai entender bem se você falar de outra forma, eu acho que é um valor também agregado para os clientes que eles esquecem que é algo bastante importante, entendeu? Muito importante. Eu fui fazer um exame recentemente, porque, enfim, agora eu comecei a fazer exames periódicos, porque a idade exige que você se... né? Eu prometi para o meu filho mais 30 anos, então tenho que ficar. E eu fui fazer um exame e o médico americano, super gente boa, eu falo inglês bastante bem, mas em algum momento ele falava, eu nervoso, porque eu estava fazendo um exame crítico, falei, cara, o que esse cara está falando para mim? Cadê o meu médico? Cadê o Wagner, meu irmão, meu médico, que chega para mim e fala baixinho, eu entendo tudo, o que vai ser feito? Isso faz muita diferença. Faz muita diferença. E você, no teu escritório, você atende em português, espanhol, inglês e outros idiomas, né? Hoje, espanhol, inglês e português. Claro. O espanhol, se você mora aqui há tantos anos quanto eu morei, você teve que se virar, o tanto que eu tive que me virar durante esses anos que eu moro aqui, porque quer achar que foi fácil, não foi, entendeu? Você aprende o espanhol, porque você não tem como não aprender o espanhol. Claro, não tem como. Principalmente há muitos anos atrás. Hoje é bem mais, a população brasileira é bem mais abrangente aqui do que a gente tinha quando eu tinha 19 anos de idade, entendeu? Então, assim, você aprende o espanhol. Então, você utiliza o espanhol também para vários clientes, né? Então, assim, tem muita gente no escritório que fala espanhol, inglês todo mundo fala. E português todo mundo fala também, né? Quantas pessoas você tem hoje trabalhando lá com você? A gente tem cerca de uns... ultimamente tem sido entre 18 e 20. Entendi. E nessas áreas que você falou, imigração, contratos, a parte civil, você não faz crime, não faz parte criminal, não, né? Não. Nem, enfim, porque às vezes me perguntam. Não faço família, só faço divórcios consensuais. Ok. Só isso. Então, assim, todas essas áreas poderiam ser potenciais áreas que a gente poderia estar abrangendo, mas a gente realmente tem que encontrar as pessoas certas para que a gente possa. Padrão de serviço que você oferece. Para que a gente possa ter esse crescimento, entendeu? Entendi. É porque o crime é uma preocupação, né? Polícia encosta, o sujeito não sabe o que fazer. Então, eu recebi alguns conselhos. Olha, nunca diga nada para a polícia. Se tiver um acidente, mesmo que você obviamente seja o responsável, não diga que você foi, responda somente o que foi perguntado, monossilabicamente, porque tudo...
Agora, isso é uma coisa difícil. Você está nervoso, tem um acidente, está nervoso no trânsito, aconteceu, quebrou o carro, você já sai do carro. Quando a polícia... Aqui é muito interessante, a polícia acende a luzinha atrás de você. No Brasil, você já sai do carro. Aí, meu irmão, aqui você tem que ficar sentadinho, com a mão no volante, e só responder o que ele pede. Essas coisas é que o imigrante tem dificuldade de entender, porque a gente acha que, cara, eu vou fazer como eu faço no Brasil. Eu vou sair com uma notinha de $50 aqui e vou dar pro cara. Não, faço meu irmão, isso não. Vai ficar na cadeia muito tempo. A questão de nós, brasileiros, é que a gente gosta de se explicar muito. Muito, Tem uma necessidade de explicação que aqui você não tem... Não existe essa mesma... Ninguém, tipo assim, nobody cares. Uhum. Porque eu tô atrasado, porque... Ok. I'm sorry. Entendeu? I'm sorry, eu não vou te atender. Ok, next, entendeu? Vamos lá, ok, tá. É assim, então existe essa diferença cultural, a mesma coisa com a polícia, né? Não se explique mais do que o necessário. E se você achar que o policial tá perguntando muito, você também pode dizer que você só vai responder na presença do seu advogado. Uma vez eu fui parado porque eu estava mais rápido do que o fluxo. E eu encostei, aí ele disse, está com pressa? Eu disse, absolutamente, não estou não. Eu estou indo para o trabalho, mas eu tenho bastante tempo para chegar lá, não estou com pressa, não estou agoniado. Então, por que você estava acima da velocidade? Eu me distraí e aceito que deva ser punido, mas eu não estava com pressa e não dirijo, pode ver minha carteira desde 1997, eu tenho carteira nos Estados Unidos, eu sou um safe driver, e você vai olhar que se eu tiver alguma multa, deve ser muito raro. Aí disse, ok. Aí ficou lá, foi lá pro carro dele, ficou um tempinho, voltou e me deu um warning. E disse, tô de olho em você, você não faz de novo. Mas eu já vi gente assim, por quê? Qual o problema? Eu tava com pressa, o meu filho tá no e isso não vai adiantar nada. Mas o policial tá fazendo o trabalho dele, né? Então, assim, você tem que tratar a pessoa... A não ser, assim, que coisas extraordinárias estejam acontecendo no seu dia e você não é você naquele momento, tudo bem. Mas no todo, não, né? Aliás, ele, quando veio no warning, estava escrito assim, very polite. Olha. Ou seja, ele disse, ele foi muito educado de aceitar que ele sabia que tinha feito alguma coisa, mas não... Então, acho que esse é um caminho também. Seja educado o máximo possível com todo mundo. Respeite a pessoa que está... Meu filho tem 13, vai fazer 14... E às vezes eu me estresso agora, mas tá demorando muito, isso aqui não é possível, essa filha, eu tô aqui. Pai, ela tá fazendo o trabalho dela. Falei, pô, obrigado, filho, por me ensinar a enxergar isso. Porque às vezes você tá, cara, vamos rápido aí, porque tá demorando para fazer essa história. Sim. Mas, pai, ela tá fazendo o trabalho dela melhor que ela pode. Cara, um menino me ensinando e eu digo, muito obrigado, Deus, por me dar essa possibilidade. Enfim, Izzy, o privilégio, né, de conversar com você, e eu quero te dizer que eu conversei com você algumas vezes ao longo dessa vida, né? E eu não estou surpreso, porque eu sei quem é você, mas você está num nível profissional e pessoal muito elevado. Obrigada. As suas respostas, as suas colocações, as suas ponderações equilibradas, adequadas. Não que você não fosse... Mas quando cresce, eu te conheci, a gente vai crescendo. E o teu Se eu tivesse a mesma coisa, né? O tempo inteiro, você não cresceu nada, né? Eu ia ter que passar uma semana revendo os meus conceitos. Mas, além disso, né, o conhecimento, né, a base de conhecimento do que você está falando. E quando você não sabe, você dizer, não sei, vou pesquisar. Mas naquilo que você sabe, você vai profundamente. Estou diante de uma profissional num nível muito elevado de profissionalismo, jovem, olha só, super jovem. Não tão jovem. Mas muito jovem. A gente vai aprendendo que a idade está na nossa cabeça e no nosso coração. Mas muito feliz dessa oportunidade de conversar com você. Eu vou abrir agora uma nova fase dentro do estúdio e do concierge de falar sobre profissões. Então, muita gente que eu já falei sobre dicas para o imigrante, agora eu vou falar sobre profissões especificamente, né? Eu queria ter mais um ciclo antes da gente encerrar para falar o que é ser advogada nos Estados Unidos, como é que foi essa sua trajetória de sair de Fortaleza com 19 anos para visitar a irmã e hoje ser uma referência para a comunidade brasileira no atendimento aqui, tanto na parte migratória quanto na parte contratos e a parte civil.
Como é que é essa construção de uma carreira de advogado aqui nos Estados Unidos? Assim, eu acho que é até clichê, mas eu sempre soube que eu queria ser advogada. Então, assim, eu não tinha um plano B na minha vida. Entendi. Meu plano era sempre o A, era eu ser advogada. Então, no Brasil, eu sempre quis ser advogada, desde que eu me entendo por gente. Fiz direito 1 ano e meio no Brasil e vim para os Estados Unidos. Quando eu vim para os Estados Unidos, minha vida mudou, tive que passar por uma adaptação. Obviamente, eu não ia começar a estudar o que eu estava estudando no Brasil imediatamente, porque não era possível, eu não falava a língua fluente, eu ainda tinha que fazer um bacharelado. Então, na minha cabeça, eu fui, apesar com as dificuldades que a gente tinha da internet lá atrás, que era bem diferente do que o que a gente tem hoje. Hoje em dia, você consegue achar um advogado no Instagram, isso não existia lá atrás, mas mesmo com as limitações de informações que a gente tinha há 20 anos atrás, eu sempre fui atrás de saber quais eram os passos que eu tinha que tomar para eu chegar no meu objetivo, independentemente de onde eu estava fisicamente. E também não ficar olhando tanto para trás, porque se eu estivesse no Brasil, eu tinha me formado, aí ou eu tinha seguido uma vida... Eu acredito que eu tinha 3 opções. Ou eu tinha virado juiz, mas eu não sei se eu ia ter... Eu gosto de estudar, gosto de estudar, mas eu não sei se eu ia ter tanta paciência, sabe? Porque eu tenho uma inquietude dentro de mim. Então, eu acho que ou eu teria aberto minha própria escritório, me juntado a outros advogados no Brasil, ou... Não sei, ou teria seguido um pouco da vida política. Eu acho que eu tinha uma pegada um pouco de querer seguir essa vida política no Brasil. Então, acho que eu poderia também ter feito isso. Mas eu tento não olhar para trás e entender o que é que eu tenho que fazer aqui. Então, aqui eu tive que baixar a bola e viver outras coisas para que eu pudesse viver o que eu tô vivendo hoje. Então, assim, trabalhei muitos anos em restaurante. Eu tive experiências em escolas maravilhosas. Eu estudei na Rollins, eu estudei na St. John's em New York, eu me formei o meu JD, que é o meu Juris Doctor, aqui na Stetson. Então foram de grande enriquecimento tanto da cultura americana como quais são os valores americanos, né? O porquê que essa sociedade realmente funciona. Então eu acho que dentro desses anos immersed no estudo americano, eu consegui criar esse pensamento, né? Porque fica dentro de você, né? A ideia. Só que é um país de muita garra. Então, assim, se você quer se destacar, todo mundo tem a possibilidade de ser bom. Né? Todo mundo tem. Tipo assim, ser bom é fácil. Entendeu? Tipo, você se misturar no meio do todo, você vindo tão nova, é fácil, entendeu? É fácil, às vezes é difícil porque você tem que construir tudo sozinho, sem pai nem mãe, né? Então, assim, tem essa dificuldade que você vai ter que passar. Mas você querer ser muito bom no que você faz, você tem que ter algo dentro de você lhe chamando pra aquilo, entendeu? E eu acho que em tudo que eu faço, eu tento... Eu sou competitiva comigo mesmo, né? Não necessariamente com os meus colegas, porque eu tenho vários amigos advogados e a gente se dá super bem. Mas eu acho que é você ser competitiva com você mesmo. Por exemplo, nas escolas, tinha uma prova, eu odiava tirar nota baixa. Entendeu? Eu nunca tirava. Então, assim, eu me graduei top da minha classe de economia, me graduei top da minha classe do meu direito, tive artigo publicado, fui convidada para fazer parte do Stetson Law Review. Então, eu sempre buscava coisas que iam ser um challenge, que ia ser difícil, mas que iam elevar o meu conhecimento ou que iam me botar numa posição de que, não, isso daqui, pra mim, eu já fiz e fiz com excelência, entendeu? Então, quando eu abri meu escritório, eu trabalhei num restaurante que eu trabalhava quando eu fazia faculdade, por, tipo, acho que quase 12 meses. E eu trabalhava à noite e eu praticava direito o dia inteiro, porque eu queria começar meu negócio com meu próprio dinheiro, entendeu? E naquele momento eu não tinha, tipo, capital para poder investir na minha empresa. Então, assim, mesmo lá, eu tive que dar um passo para trás no meu ego. Porque eu sou advogada formada. Sim, eu sou, mas se eu quero criar algo que é meu, eu vou ter que tomar alguns passos para que eu consiga chegar lá, entendeu? Então, sempre eu acho que é você acreditar em você, investir em você e ter a força de vontade de passar por todos os problemas que você vai passar, porque não vão ser poucos, entendeu? De uma forma, assim, bem objetiva para o pessoal que está ouvindo a gente, assim, você não tem formação no Brasil, terminou o 2º grau e veio para cá. Como é que eu me torno advogado aqui? Eu tenho que fazer o quê primeiro? Tem que estudar.
Sim, mas E aprender a língua. Aprender a língua. E aí, porque aqui não tem vestibular, aqui tem a grana para você poder pagar a sua faculdade. Aí você faz lá 4 anos de economia e especialização em negócios. Especialização em negócios. E aí depois você faz mais 3 anos como Juris Doctor. Juris Doctor. Então, são 7 anos de universidade. Só de universidade. Só de universidade. Fora, tipo assim, por exemplo, você tem que estudar para você entrar na faculdade de Direito. Então tem um teste que você tem que fazer, você tem que se preparar para você fazer o teste, para você ter o scoring, para você saber qual a faculdade que você consegue ir. E por aí vai, entendeu? Entendi. Então é um caminhozinho longo, mas que vale a pena, né? Porque eu imagino você aí com seus 30 e poucos anos de idade, tá uma advogada vitoriosa, com um escritório reconhecido, e é possível. Então, é possível. Agora você, de novo, você tem que gostar do difícil, entendeu? Porque o fácil você alcança. Agora você querer ter o seu próprio escritório, você querer ter outras possibilidades de fazer negócio, outras maneiras, não vai ser dentro da média. Dentro da média, você não vai chegar lá. E você tem que saber que vai ter momentos na sua vida que são difíceis e que você vai ter que passar por essas barreiras para que você alcance outros níveis. Porque se você é uma pessoa que é competitiva com si mesmo, você não vai querer ficar dentro do parâmetro que você tá naquele momento da sua vida. Porque talvez o que eu acredito que um sucesso é hoje, 20 anos na frente, talvez para mim a ideia de sucesso seja algo mais amplificado. Claro, com certeza. Esse é o grande desafio que a gente tem, é sair da zona de conforto. Porque ao nascer, alguém tira a gente de um ambiente quentinho, escurinho, carinhoso, escurinho, que a comidinha chega direto, e alguém puxa você lá de dentro, dá um tapa na sua bunda para você chorar, e aí vai voar, né? E eu adoro, acho que eu comentei com você na época daquele que a gente encontrou, eu adoro a história da águia, né? Que ela bota os ovos lá em cima no penhasco para os predadores não comerem, e ela choca o ovinho, nasce as águiazinhas, está tudo ali. Aí ela vai lá, pega comidinha, traz comidinha, traz comidinha, traz comidinha, aquece, protege da chuva. Em algum momento ela bota as águiazinhas na beirada do negócio e faz assim, ó. Se vira. Se vira. Porque se ela continuar alimentando todo mundo aqui em cima, em algum momento vai ser pequeno para todo mundo estar ali, ela não vai ter mais vida, porque ela vai estar o tempo inteiro alimentando quem não sabe voar, e não há evolução, né? Então essa evolução, às vezes a gente é empurrado no precipício, e às vezes a gente se joga do precipício para dizer, eu quero mais para minha vida. E isso é que eu vejo em você. Você está o tempo inteiro se jogando dos precipícios e das alturas, porque você sabe que você vai acabar voando para patamares maiores. Isso é muito orgulho. Obrigada. De ser teu amigo, de conhecer você. Quero agradecer demais aqui a tua disponibilidade de vir gravar com a gente. E quero colocar o estúdio inteiramente à sua disposição para você gravar o que você quiser. Se diz que está gravando em ambientes diferentes, você fica à vontade de vir aqui. Aquela pessoa que você me indicou, acho que é Juliana, se não me engano, né? Que é esteticista, ela marcou, veio aqui, a gente conversou, mas ela mora fora daqui, né? Acabou que ela não começou ainda a gravar o que ela fez. Ela trouxe um amigo dela que é também esteticista, trabalha com, enfim, algumas coisas. Eu também vou. E aí eu sinto isso. Algumas pessoas falam, eu vou, e não pulam do precipício. E não se arriscam, e não dão mais um passo. Então, eu ontem confirmei a minha inscrição no triatlon de Miami em novembro. Vou fazer junto com o Bruno Portigliatti. Muito bom. E estou me preparando, estou contratando um cara para me ajudar a me preparar bicicleta, porque tem que nadar no mar, imagina. E com roupa de borracha. Jesus. E, enfim, e depois, não sei quantos quilômetros de bicicleta, sei quantos quilômetros, eu falei, se eu quero subir de patamar, eu tenho que enfrentar esse desafio. Como estudar todo dia, como todo dia aprender uma coisa nova. E eu vejo você líder dessa geração da sua idade, né? Com esse pensamento desafiador, positivo, de querer crescer sempre. Você podia hoje, casada, 2 filhos, marido, enfim, profissional de sucesso. Para que eu vou, né, chegar cedo, sair tarde? E você disse, não, a minha vida é tão ou mais importante do que a vida do meu marido, dos meus filhos, que é a minha vida, é o que você vai levar até o final. Isso tem muito orgulho
de fazer parte desse teu ciclo de amizades. Quero, como te disse, colocar aqui à disposição o estúdio. A gente vai estar gravando aqui. Tá, e outra coisa, na hora que você disser, tá na hora de montar meu curso, a minha vida inteira eu fiz isso. Eu fui coordenador de cursos de pós-graduação praticamente nos últimos 10 anos da minha vida. O que eu sei fazer de melhor é, você sabe também, mas se precisar de ajuda, é estruturar academicamente, né, de uma forma organizada, um conteúdo para que possa ser gerado um curso. Conta comigo, que vai ser um privilégio participar desse seu movimento, tá bom? Obrigada, meu amigo. Thank you so much. Muito Você obrigado. também é maravilhoso. Obrigado por todos os anos de parceria e o que eu puder ajudar, estamos aqui. Muito obrigado. Um beijo grande para você. Gente, privilégio. Essa entrevista vai ir agora para vocês. Vocês vão ter aí os cortes também nas redes sociais. Divulguem, porque Izzy Pinho é fera. Beijo para todo mundo.